Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes do TVE Esportes. Presidente da Liga Gaúcha de Futsal comenta as novidades para a temporada. Tem novas competições chegando no calendário. União, Corinthians e Caxias Basquete enfrentam paulistas na retomada da Liga Nacional. E mais, vamos conversar com o gaúcho Antônio Carlos Pereira, o Kiko, novo técnico da Seleção Brasileira de Judô, e conhecer os destaques da agenda esportiva. TVE Esportes está no ar. Começamos o programa falando sobre o Gauchão de Futsal. Vamos avaliar como foi a Liga Gaúcha do ano passado e conhecer as novidades que a competição terá neste 2022. Para isso, a gente vai conversar com o presidente da Liga, o Nelson Bavier, e bater um bate-papo com ele. Bom, antes de iniciar esse bate-papo, a gente vai relembrar como é que foi a disputa que terminou com o bicampeonato do Atlântico de Erechim. 8 equipes de 18 municípios participaram do Gauchão de Futsal no ano passado. Os principais clubes do estado voltaram a disputar uma única competição após 2 anos com o regional dividido em 2 ligas paralelas. Na fase de classificação, os times foram divididos em 2 grupos com 9 times. Os 8 melhores foram para as oitavas de finais, iniciando o mata-mata. 4 equipes confirmaram presença nas semifinais. De um lado, a ACBF contra Passo Fundo, do outro, Atlântico e Lagoa. A ACBF garantiu vaga na final após uma vitória e um empate com o Passo Fundo. Já o Atlântico teve 2 jogos muito equilibrados contra o Lagoa. Perdeu o primeiro jogo na competição por 4-1, mas se recuperou no jogo de volta em Erechim com 7-1 no tempo normal. A vaga na final veio com vitória na prorrogação. A grande decisão entre ACBF e Atlântico foi marcada pelo equilíbrio. No primeiro jogo, em Carlos Barbosa, 2-2. O confronto decisivo ficou para Erechim, tudo igual no tempo normal, 1-1. A prorrogação também terminou empatada. O campeão só foi conhecido na cobrança de pênaltis. E o Galo levou a melhor. Um erro de Denner deixou a ACBF em desvantagem. E foi com Serginho que o Atlântico venceu por 5-3, conquistando o bicampeonato do Gauchão de Futsal. Bom, realmente aí o Gauchão Futsal foi marcado por grandes jogos. E então, para a gente falar um pouquinho mais, nosso convidado é o Nelson Bavier, presidente da Liga Gaúcha. Nelson, boa tarde, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. E primeiramente eu quero que tu fales aí sobre a Liga Gaúcha do ano passado, faça uma avaliação do campeonato do ano passado. Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês, sempre à disposição e sempre é uma alegria muito grande abordar temas, né, do nosso futsal. A Liga Gaúcha, ano passado, a gente faz uma avaliação muito positiva de tudo que foi o transcorrer do ano, ainda um ano pandêmico, onde o primeiro semestre, em especial o primeiro trimestre, acabou sendo muito delicado e a gente tentando encontrar as melhores alternativas para que o calendário pudesse ser cumprido dentro daquilo que a gente tinha programado. É bem verdade que acabamos condensando mais no segundo semestre as competições, mas como foi bem dito pela matéria, a gente teve aí um acréscimo grande, tanto em quantidade como em qualidade, a oportunidade de ter um gauchão de futsal, ideia do nosso diretor de marketing, Alex, né, retratando um pouco daquilo que é o gauchão de futebol, trazendo para a nossa modalidade, o que acabou fazendo com que a gente tivesse, obviamente, uma procura e um apelo muito forte dentro do que era a nossa intenção para compor, óbvio, a qualidade do futsal no Rio Grande do Sul. Portanto, a avaliação é muito positiva e a gente muito feliz porque conseguimos entregar de forma com bastante qualidade para as equipes, né, para os seus dirigentes, atletas, comissões técnicas, em especial para o torcedor, e tudo isso a TVE pôde transmitir ao longo de toda a temporada. Maravilha. Bom, e a gente espera, né, continuar nessa batida. Eu quero que tu fale aí sobre novidades, né, do calendário, não apenas com o Campeonato Gaúcho, mas o que está previsto para esse ano de 2022?
A gente tem, né, dentro aquilo que eu iniciei na fala, como algo mais tranquilo, se assim podemos dizer, o fato de que a temporada em si ela vai poder iniciar em março, como a gente programou, né? A gente tem uma projeção essa que já foi enviada aos clubes já no final do ano passado, para que eles pudessem se organizar. Então, a gente tem já no início do ano, ainda no primeiro trimestre, a possibilidade da disputa da Taça Farroupilha. Temos interesse também em fazer uma super Taça Farroupilha, né, com os campeões do ano passado de cada região. Isso traz um apelo muito grande, é uma competição que a gente consegue democratizar, quase que como uma Copa do Brasil em moldes diferentes, né, bem verdade, mas a gente pega aí todas as 3 divisões e colocamos para que as equipes possam se enfrentar, resgatando algumas rivalidades regionais que, por conta da diferença de divisão, aquela temporada eventualmente não vai ter esse cruzamento. Então, no regional, na Taça Farroupilha, a gente consegue entregar isso, e isso é, claro, de grande valia, porque a gente mantém, como eu disse, essa rivalidade, e aí o público, o torcedor, que consegue, então, ter ao seu deleite jogos, por exemplo, como a equipe de Serafina Correia, como contra a equipe de Marau, do Passo Fundo, enfim, a gente tem aí uma quantidade grande dessa rivalidade. Aí, ao longo disso, a gente vai também para o estadual, né, propriamente dito, nas 3 divisões, na base, no feminino, e temos algumas competições em nível regionalizado também, para que a gente consiga trazer equipes de fora do estado. A gente tem o desafio de ligas, por exemplo, que a gente consegue trazer equipes de Santa Catarina, já fizemos na base com equipes de São Paulo, do Maranhão, de Manaus, enfim. A gente tem uma gama grande também de competições para atender essa condição de fazer com que as equipes joguem em nível nacional. Maravilha. Bom, lembrando, né, o Campeonato Gaúcho, o Gaúchão começa dia 28 de maio, né, e tem, além disso, a volta dos Pampas, né, a Copa dos Pampas também, né, isso é uma novidade, né, Nelson? Perfeito, a gente também projetou a Copa dos Pampas, essa foi uma ideia, e é legal você falar nisso, porque cabe uma explicação. Essa foi uma ideia que nós tivemos, não era uma novidade, porque em outros anos já se buscou fazer essa competição com outra nomenclatura, mas que a gente entendia que o calendário para as equipes que representam o Rio Grande do Sul na Liga Nacional acaba sendo muito, muito complicado, ele é muito cheio e eventualmente a gente tem um complicador. Então a Copa dos Pampas ela serve, melhor dizendo, para que a gente tenha uma competição valendo vaga para uma competição em nível nacional, além, claro, de troféu, enfim, de parte da premiação financeira, mas com as equipes que não jogam a Liga Nacional. E aí a gente conseguiu fazer isso em 2019, tivemos um êxito muito grande, porque a competição acabou sendo decidida entre o Guarani de Espumoso, que se sagrou campeão, contra a equipe de Uruguaiana, né, a Associação Uruguaianense de Futsal. No primeiro jogo em Espumoso, casa cheia, né, a gente ainda não tinha pandemia, e depois lá em Uruguaiana também, lotado, e a gente conseguiu entregar, repito, uma competição de muita qualidade para essas equipes que não jogam, que não representam o Rio Grande do Sul na Liga Nacional. No ano seguinte, acabamos que não conseguimos, por conta óbvia, né, da pandemia. Em 2021 também isso ficou prejudicado pela escassez de datas, e aí a ideia é a gente também retomar agora para 2022 a Copa dos Pampas, até porque os clubes se interessam e é importante a gente manter um calendário cheio para todas as equipes no estado do Rio Grande do Sul. Maravilha. Nelsinho Bavier, presidente da Liga Gaúcha, obrigado aqui pela tua gentileza com a gente aí, sucesso, e com certeza a gente vai estar aqui de olho na Liga Gaúcha. Grande abraço, valeu. Eu que agradeço, um abraço. Bom, e já que estamos falando de gauchão de futsal, né, não poderíamos deixar de saber quais são os planos do bicampeão Atlântico para a atual temporada. Quem conta para a gente é o Elton Dalla Vecchia, diretor do Clube de Erechim. O Atlântico para 2022 reformulou bastante a sua equipe, né? Saíram 6 atletas e chegaram 6 atletas. Isso dá um total aí de 40% de modificação no grupo. Mas se mantém o comando técnico, né, com o Thiago Gordo. Isso faz com que a gente tenha um início de temporada já com uma sequência de trabalho. A projeção nossa para este ano são 2 competições oficiais, a princípio, o Gauchão e a Liga Nacional, onde buscaremos mais uma vez
uma equipe se tornar uma equipe competitiva durante a competição, obrigatoriamente, como é tradição do Atlântico, buscar os títulos, sempre em busca dos 2 títulos em disputa. E com esse plantel que foi formulado, que foi montado para a temporada, entendemos que temos plenas condições de jogar de igual para igual com todas as equipes, inicialmente da Liga Nacional, porque é a maior competição do futsal no mundo hoje, e depois com atenções dedicadas, direcionadas ao Gauchão, que também a gente vai em busca do 6º título, para que o Atlântico se mantenha, como é tradicional, sempre conquistando algumas competições a cada ano. TVE Esportes faz agora um breve intervalo. Antes, você acompanha alguns atletas gaúchos desejam para o ano que começou. Para o ano de 2022, eu desejo muitas alegrias, muitas felicidades, muitas conquistas, né? Temos muitas competições pela frente. A minha projeção, né? Já temos como objetivo principal o campeonato mundial, mas ainda tem muitas competições, muitos treinamentos pela frente. E tudo que eu mais desejo é que Papai do Céu me mantenha firme e forte, com saúde e à disposição. Deixa comigo. Obrigada. Para 2022, eu desejo qualificação para os Jogos de Pequim, em fevereiro, e também sucesso e bons resultados. Eu desejo que o mundo possa voltar um pouco mais ao normal para que todos nós podemos nos unir novamente. E saúde, paz, amor, felicidade para toda a minha família e meus amigos. E desejando muito mais sucesso para o nosso Brasil. Para esse 2022, eu espero conseguir ir para a final dos meus 2 mundiais, né? Nós do atletismo temos 2 mundiais esse ano, né? Em 2022, o Mundial Indoor e o Mundial Outdoor. E, bom, já tenho vaga garantida no Mundial Indoor, espero conseguir uma boa colocação lá, né? Ficar entre os 8 primeiros. E o Mundial Outdoor, mesma coisa, né? E nesse meio tempo aí, diversas competições de percurso, né? Jogos Sul-Americanos, Ibero-Americano. Espero conseguir excelentes resultados em todas, né? Pensando assim, numa forma geral, me consolidar realmente entre os grandes saltos em distância a nível mundial, né? É isso, um abraço a todos e um feliz 2022. Estamos de volta com o TVE Esportes. Os 4 times gaúchos que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior entram em campo a partir do domingo para garantir vaga na próxima fase do torneio. Amanhã o Grêmio enfrenta o 15 de Chaú. Outros 3 jogos acontecem na segunda. São José e 15 de Piracicaba, Juventude e Francana e o atual campeão Inter contra o União Mogi. Vamos conferir os outros destaques da agenda. A Copa Brasil de Marcha Atlética abre neste domingo o calendário oficial da Confederação Brasileira de Atletismo em 2022. 76 atletas de 19 clubes disputam a prova em um circuito de 1 quilômetro no estacionamento de um shopping em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O evento será seletivo para o Campeonato Sul-Americano da especialidade, marcado para os dias 5 e 6 de fevereiro em Lima, no Peru. Em 2021, o brasilense Caio Bonfim confirmou seu amplo favoritismo e conquistou o 10º título consecutivo na prova dos 20 quilômetros. A tradicional Copa ALJ de Verão chega à sua 45ª edição neste mês de janeiro. O evento começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 27. As partidas acontecem de segunda a quinta-feira a partir das 7 horas da noite na Associação Leopoldina Juvenil em Porto Alegre. Estão abertas até a próxima segunda-feira as inscrições para a primeira etapa do Beach Tennis Challenger Cup 2022. Os interessados podem garantir presença através do site da Federação Gaúcha, no endereço que está aqui na tela. A competição será disputada entre os dias 14 e 16 de janeiro na Praia de Atlântida, junto à plataforma no Litoral Norte. No total, serão 38 categorias em disputa, com 20 quadras na beira da praia.
Novo ano, nova fase no judô brasileiro. Um dos treinadores mais vitoriosos do país, sem ser de campeões mundiais e medalhistas olímpicos como João Derli, Mayra Aguiar, Kathleen Quadros, Felipe Tadai e Daniel Carlin, técnico da Sojipa de Porto Alegre, agora com um novo desafio: ser treinador da seleção adulta masculina do Brasil. No TV Esportes, a gente recebe Antônio Carlos Pereira, o Kiko. Boa tarde, Kiko. Novo ano iniciando, uma nova missão, preparar os judocas para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Boa tarde, feliz 2022. Boa tarde, Marcelo. Um feliz 2022 para todos os telespectadores da nossa TVE. E realmente é um desafio bastante grande levar a seleção brasileira de judô, essa modalidade, esse esporte que é o esporte no Brasil com o maior número de medalhas olímpicas até os Jogos Olímpicos de Paris. Serão os Jogos, um ciclo curto, um ciclo de 2 anos e 6 meses, um ciclo realmente muito diferente, e a nossa expectativa é bastante grande. O desafio é gigante, mas a vontade de superar esse desafio é muito maior ainda. Muito bem. Como é que está esse planejamento para 2024? Está longe ou não até lá? Como é que tu percebe esse planejamento? Muito trabalho, como é que tu enxerga? Como é que está esse planejamento? Conta para a gente. A seleção brasileira se apresenta amanhã, no domingo, no Rio de Janeiro. Ficaríamos lá num período de 13 dias em avaliações médicas, fisiológicas. Logo em seguida vamos treinar também, né, nesse período, um período muito importante, um período de base. Voltamos para as suas cidades, para as suas casas, e no dia 25 todos nós vamos embarcar para a Europa. Vamos participar de 4 grandes eventos lá: o Grand Prix de Portugal, o Grand Slam de Paris, o Grand Prix da Bósnia e o Grand Slam de Tel Aviv, em Israel. Então, essas competições, essas primeiras competições, nós vamos com a equipe A e com a equipe B. Vamos com 2 atletas por cada categoria. As 2 primeiras competições com a equipe A e as outras 2 com a equipe B. Logo em seguida, nós já passamos um tempo no Brasil e logo em seguida também já vamos para uma segunda fase, que é competições na Geórgia e na Turquia. Ou seja, a partir do mês de fevereiro, inicia-se o ranqueamento olímpico. E através desse planejamento da Confederação Brasileira de Judô, nós planejamos lá muitas competições, muitos treinamentos na Europa, e o resultado com certeza virá. Realmente, a seleção brasileira hoje vem de um resultado talvez não do tamanho do judô brasileiro. Nós conquistamos apenas uma medalha no masculino nos Jogos Olímpicos, foi o Daniel Carlin, atleta da Sojipa, e quem sabe aí em Paris a gente consiga chegar com mais atletas competitivos através desse planejamento que acabamos realizando. Muito bem. A gente está terminando a nossa conversa. O que tu que não imaginas? Vamos dizer assim, uma renovação de atletas, busca de novos atletas? O que tu pode imaginar aí para 2024, até 2024, nesse primeiro momento, Kiko? Pois é, a primeira seletiva, há 30 dias atrás, houve uma seletiva que escolheu os melhores atletas que vão representar o Brasil, e esses atletas vão para competições no exterior para decidir qual é a equipe que vai para o Campeonato Mundial. Houveram nessa seletiva 45% de renovação. Mas eu acho que o mais importante do que renovar e do que competir com os atletas que já estão é atingir os resultados, buscar o resultado, deixar os nossos atletas competitivos. O Brasil já teve gerações no masculino, gerações de ouro, aí, época do João Derli, Thiago Camilo, Luciano Correia, Leandro Guilherme. Foi uma época ímpar, e o nosso objetivo é esse. Novamente viver aquilo que vivemos com muita intensidade e com muitas conquistas. Muito bem. Antônio Carlos Pereira, treinador da seleção adulta masculina do Brasil. Kiko,
Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVE e sucesso. A gente vai com certeza acompanhar, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Marcelo, e sempre à disposição pelo mundo afora aí, quando nós estivermos aí com os nossos atletas brasileiros. Maravilha, sem dúvida. Abração. Tchau, tchau. Quando o verão chega, muita gente se anima para começar a fazer exercícios. E esta época do ano, né, o verão, é uma estação de renovação, o pessoal treinando muito. E quem traz essa dica para a gente aqui, da questão de frequentar academias e que tem feito a cabeça, é a nossa parceira, a TV Bom Dia, lá de Erechim, na região norte do estado. Vamos conferir. Disponível no programa de boa parte das academias, as aulas de jump podem ser excelentes aliadas para quem deseja se livrar dos quilinhos a mais, fazer amigos e ainda se divertir. O exercício é bastante contagiante e feito em cima de uma mini cama elástica. Consiste em executar diferentes tipos de coreografias, dando pequenos saltos e acelerando os movimentos ao som de músicas com batidas ritmadas e dançantes. Quem ainda não se encaixou nos espaços tradicionais das academias, como a sala de musculação, tem tudo para se encontrar na aula de jump. Em Erechim, a Academia Wellfit oferece aulas dessa modalidade. Conforme a professora Tainá, os benefícios são muitos, sobretudo porque não é uma atividade monótona, mas feita em grupo e cheia de alegria e descontração. Os benefícios da aula de Power Jump são a melhora na questão da resistência cardiorrespiratória, a questão da tonificação da musculatura, melhora da questão da celulite, diminui a celulite porque causa uma drenagem, né, linfática causada pelo impacto na lona, melhora também a força muscular da região do abdômen e também ajuda na questão do equilíbrio. Entramos em quadra para falar da Liga Nacional de Basquete. União, Corinthians e Caxias Basquete, os dois gaúchos da NBB, disputam na segunda-feira os primeiros jogos da temporada. As equipes lutam para conquistar uma vaga na fase de playoffs, que reúne os 8 melhores da competição. E vamos saber dos treinadores como eles projetam a temporada, começando com o Atos Calderano, do União Corinthians. Na sequência, o Rodrigo Barbosa avalia a situação do Caxias. A expectativa é continuar apresentando esse bom basquetebol que a gente fez nas 2 últimas partidas. A equipe vem numa crescente de 2 vitórias seguidas e vamos enfrentar 2 grandes equipes do basquetebol nacional, muito bem treinadas, a equipe do Paulistano e a do Corinthians. Elas também estão em busca de vitórias na competição e a gente vai tentar, antes de encerrar o primeiro turno, buscar uma vitória fora de casa. A torcida pode esperar a equipe mais coesa, a equipe mais trabalhando em conjunto, fluindo melhor o que a gente tem feito nos treinamentos. Os jogadores já estão adquirindo um ritmo muito bom e é lógico que com a volta dos jogadores que estavam lesionados, isso acrescenta muito, né, na rotação da equipe, era algo que a gente vinha sentindo muito essa falta. E a gente espera agora no retorno alcançar as vitórias necessárias, com o apoio do nosso torcedor, que tem sido peça importante para a nossa equipe, e conseguir a vaga nos playoffs. A palavra seria assim, superação, né? E desejo agora de realizar maiores vitórias. É um campeonato muito duro, de altíssimo nível, né? E tu não tem tempo de ficar lamentando uma derrota, né? Nós tivemos algumas derrotas duríssimas que praticamente nós poderíamos ter fechado jogos com vitórias e escapou das nossas mãos, mas a gente tem que se superar, né? Então, superar também as lesões, as ausências de jogadores que a gente não esperava que fosse ficar fora, que é o caso do Ícaro Parisotto.
A gente imagina aí que esse final de turno vai ser muito equilibrado, como tem sido todo o NBB, né? A gente espera conseguir se manter nessa posição. Hoje a gente se encontra no 6º lugar na tabela de classificação. Sabe que ainda tem alguns jogos para acontecer e esses 2 jogos fora de casa são extremamente importantes, né? A gente entende que com uma vitória a gente deva garantir a classificação para o Super 8 e, enfim, estamos analisando uma série de situações aí, vendo como é que a equipe volta agora para esse início de janeiro, para que a gente possa ter bons resultados e conseguir seguir crescendo dentro dessa competição muito forte que tem se mostrado esse NBB. Faltando menos de um mês para os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, a gaúcha Nicole Silveira aguarda a confirmação da sua vaga para disputar a competição de Skellington. Ela vem surpreendendo no circuito mundial e sonha em ficar entre as 10 melhores colocadas. Acompanhe a descida da Nicole na etapa alemã da Copa do Mundo deste ano, a mais de 140 km por hora. Muito bem. A Prefeitura de Alegrete, juntamente com a Escolinha de Futebol Flamengo, anunciaram nesta semana o adiamento do tradicional encontro de futebol pan-americano EFIPAM. A competição seria disputada de 20 a 30 de janeiro. O município tomou a decisão devido ao crescimento alarmante de casos positivos de Covid registrados nos últimos dias. O EFIPAM ficou para os dias 23 a 30 de julho. E esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá!